Vamos lá, pessoal. Respondendo aí as 3 ou 4 questões de anatomia, que eu não me recordo muito. Então, eu pedi para explicar como é dividido o sistema tegumentar, que é a mesma coisa que sistema tissular, né? Sistema tegumentar, o sistema tissular nada mais é do que a pele, que é o maior órgão do nosso corpo humano. Então, se houverem uma pergunta sobre qual é o maior órgão do corpo humano, sistema tegumentar ou tissular, que é pele, tá? Ele é dividido em 3 camadas: a epiderme, a derme e hipoderme, tá? E tem também os órgãos anexos, que são as unhas, os pelos, as glândulas e os cabelos e os perceptores sensoriais, tá? Então, o sistema tegumentar ou tissular, que é o maior órgão do corpo humano, ele é dividido em 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Quem colocou assim está ótimo, tá? Mas quem colocou também que tem os seus anexos, que são os preceptores sensoriais, as glândulas, o cabelo, os pelos e as unhas, também está correto. Mas se colocou só as 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme, não está errado. Mas se quisesse colocar também os seus anexos, também estaria da forma correta, não tem problema nenhum. A segunda questão: qual é a função do pâncreas? Pâncreas é um órgão endócrino, tá? Ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. Ele tem 2 funções. Uma função é função exócrina, porque ele produz enzimas, e a outra função é endócrina, porque produz um hormônio chamado insulina. Esse hormônio, insulina, tem a função de controlar e diminuir a glicose no nosso sangue. Então, o órgão pâncreas é um órgão endócrino, tá? Dividido em cabeça, corpo e cauda. Ele tem 2 funções específicas: uma função exócrina, para produzir enzimas, e uma função endócrina, para produzir um hormônio chamado insulina, onde esse hormônio chamado insulina tem a função de quebrar moléculas de glicose e de controlar a glicose no nosso sangue. A outra questão é quais são os órgãos endócrinos, né? Órgãos endócrinos, para quem não sabe, são aqueles órgãos que produzem hormônios para o funcionamento do nosso corpo. Aí chamamos de órgãos endócrinos. Então eu tenho a hipófise, o hipotálamo, a tireoide ou paratireoide, as glândulas suprarrenais ou adrenais, o pâncreas, os ovários e os testículos. Esses são os órgãos endócrinos: hipófise, hipotálamo, tireoide ou paratireoide, suprarrenais ou adrenais, pâncreas, ovários e testículos. A última pergunta, creio eu: como é composto o sistema reprodutor feminino? O aparelho reprodutor feminino, ele é formado pelos órgãos genitais internos e externos. O aparelho reprodutor feminino é formado pelos órgãos genitais internos e externos. Os internos, nós temos vulva ou vagina, 2 ovários, 2 trompas de falópio e um útero, tá? Fora a parte interna da vulva, que são os grandes lábios, pequenos lábios e o clitóris. Mas ele é dividido em parte interna, que é a vagina ou a vulva, os ovários, que são 2 ovários, 2 trompas de falópio e um útero, tá? Esse útero é composto por 3 musculaturas: endométrio, piométrio e miométrio, que nós vamos entrar futuramente. A parte externa do órgão genital masculino já vem falando da vulva, dos grandes lábios, dos pequenos lábios e do clitóris. Não precisa entrar na parte da uretra, porque isso aí é parte do aparelho reprodutor urinário, o sistema urinário. Eu estou perguntando como é formado o aparelho reprodutor feminino. É formado pela parte interna e externa. A parte interna tem a vulva, a vagina, que é a mesma coisa, só muda a literatura, 2 ovários, 2 trompas de falópio, um útero que possui 3 musculatura estriada de contração, que não tem contração, movimento é involuntário, que é o endométrio, miométrio, perimétrio. E a parte externa do órgão genital feminino tem a vulva ali, que é envolvida pelos grandes lábios, pequenos lábios e o clitóris, tá? Então essas seriam as respostas.
O sistema tegumentar é dividido, primeira pergunta, em 3 camadas: derme, epiderme, derme e tecido hipodérmico. É o maior órgão do corpo humano. Quem colocou os anexos ótimos ao sistema tegumentar, que são os pelos, cabelos, unhas, glândulas, perceptores sensoriais. Aí falamos do pâncreas. O pâncreas é um órgão endócrino que é dividido em 3 partes: corpo, cabeça e cauda. Ele tem 2 funções: uma função exócrina, que produz enzima, uma função endócrina, que produz um hormônio chamado insulina, que controla a glicose no sangue e diminui o açúcar no nosso sangue. Os órgãos endócrinos são aqueles órgãos que produzem hormônios no nosso corpo. Tem hipófise, hipotálamo, tireoide, paratireoide, suprarrenais ou adrenais, pâncreas, ovários e testículos. Essas seriam as perguntas, as respostas e perguntas que eu deixei no portal para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.